Evangelho, sábado da 19ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 19ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo o 19º capítulo do Evangelho de São Mateus. E hoje, através da imposição de mãos, Jesus abençoa os pequeninos, abençoa as crianças e depois as despede, ou seja, as envia aos seus lugares, às suas casas, às suas famílias. Que maravilha! Como é bom recebermos a bênção do Senhor, como é bom sermos abençoados por Cristo e enviados para junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, como acontece todos os domingos, como acontece cada vez que nós pedimos a bênção ao sacerdote, a bênção aos nossos pais, às pessoas a quem fomos confiados por Deus. Ao recebermos a bênção, também somos enviados aos lugares por onde iremos passar. Os filhos pedem a bênção aos seus pais e, recebendo a bênção, seguem depois para os estudos, para a escola, para o trabalho e assim levam consigo o sinal da graça de Deus. Somos abençoados por Ele e enviados para sermos bênção de Deus na vida daqueles que encontrarmos nos lugares por onde passarmos. No texto de hoje, levaram as crianças até Jesus para que ele pudesse impor as mãos sobre elas e orar. Os discípulos repreendiam, porque provavelmente devia causar uma bela confusão. As famílias que levavam as crianças e pediam para que Jesus impusesse as mãos sobre ela. Por um instante, a preocupação dos discípulos era para que não se suprimisse o cuidado com aqueles que eram os adultos, os enfermos, os que tinham uma necessidade maior da proximidade, do contato com Jesus. Entretanto, o Senhor deixa claro que não é para proibir ninguém de chegar até Ele. As crianças aqui representam todos aqueles que, necessitados, talvez com necessidades menores do que os outros, são levados até Jesus. E os discípulos que tentam organizar, a partir de uma lógica, quem são aqueles cuja necessidade de Jesus é maior e quais são aqueles que, tendo uma necessidade menor, devem esperar ou mesmo estar ao seu lugar. E Jesus manifesta de maneira muito clara que não se deve proibir a ninguém de ir até Ele. Deixai as crianças e não as proibais de vir a mim. Nenhum homem e mulher está proibido de ir até o Senhor. Quem nós devemos levar por primeiro, Senhor? Aquele que o Senhor colocar em nossas mãos. Esse é aquele que deve ser levado por primeiro até Ele. E nós não venhamos a dizer, você sim, ele não, primeiro um, depois o outro,
mas todos aqueles que o Senhor nos entregar, sem exceção, devemos levar imediatamente até Ele. E depois, além disso, o Evangelho nos traz ainda um segundo ensinamento, porque delas é o reino dos céus, mostrando que o ser como criança, como já ouvimos anteriormente, é uma condição necessária para contemplar o reino dos céus. Ter o coração dócil, atento, próximo, entregue, confiante, completamente disponível ao Senhor é uma condição para poder estarmos no reino dos céus. São Padre Pio vai escrever essas palavras, considerando a imagem do Evangelho de hoje. Jesus gosta de se dar às almas mais simples. Por isso, esforcemo-nos por adquirir esta bela virtude. Valorizemo-la muito. Jesus disse, se não converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Mas, antes de nos ensinar isto com palavras, praticou ele mesmo com seus atos, fazendo-se criança e dando-nos exemplo desta simplicidade que depois ensinou com palavras. Olha como é bonito, né? Padre Pio está dizendo que Jesus viveu a simplicidade, que Jesus desejou a simplicidade, que Jesus a praticou e depois nos ensinou. E aí ele continua dizendo, exploremos o nosso coração, afastando dele a prudência mundana. Esforcemo-nos, então, por ter uma mente sempre pura nos seus pensamentos, sempre reta nas suas ideias, sempre santa nas suas intenções. Mantenhamos uma vontade que não procura senão a Deus e a sua glória, e ao seu amor que não tem fim. Se nos esforçarmos por avançar nesta bela virtude, aquele que nos ensinou, enriquecer-nos-á sempre com novas luzes e maiores favores celestiais. E dessa forma, Padre Pio mostra para nós o que é agradável aos olhos de Deus e como é grande a sua bênção e o seu amor por aqueles que confiam nele e se entregam a ele. Vejam, meus irmãos, como o Evangelho de hoje nos convida a sermos simples e humildes, como as crianças que tudo desejam em Deus, com um coração reto e puro. Peçamos à Imaculada Virgem Maria nesse sábado em que celebramos a memória da Santa Mãe de Deus e mais tarde celebraremos o início da solenidade da Assunção da Beatíssima Virgem Maria, peçamos ao Senhor a graça de poder termos um coração assim e de vivermos como crianças, completamente entregues nas mãos do Senhor, confiando nele e esperando com simplicidade a sua providência em nosso favor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e pela intercessão dos santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.